E hoje nós temos uma missão. Como você pode ter observado aí no título dessa live, a nossa missão é simplesmente instalar o macOS Big Sur em um Mac que ele não é nativo. Ele não é nativo. Eu estou aqui com o MacBook e a última versão que foi lançada para esse MacBook foi o macOS Catalina. Ele atualizou nativamente e depois, quando surgiu o macOS Big Sur, esse MacBook que eu vou utilizar para fazer a atualização, ele não recebeu a atualização oficial. Então, quem tem esse modelo acabou ficando no Catalina. Não tem como atualizar de forma nativa, fazendo aquela atualização padrão da Apple. Mas a gente pode utilizar uma ferramenta que provavelmente, se você acompanha o canal, você já me viu falar dela, já assistiu algum tutorial aqui, que é o OpenCore Legacy Patcher. Com isso, a gente faz alguns ajustes, faz algumas modificações nas informações do sistema do nosso Mac, e com isso, quando nós criamos um pendrive com o macOS Big Sur, ele vai entender que a nossa máquina ela é mais nova, ela tem outras configurações do que aquelas que ela realmente tem. Isso é muito legal, permite que a gente faça essa atualização. Eu vou fazer uma série de videoaulas falando sobre o processo de atualização de cada versão do macOS. Vamos começar com o Big Sur, depois o Monterey, depois o Ventura, o Sonoma, até chegar na versão atual, que é a versão do Sequoia. Não dá ainda para afirmar que o macOS que vai ser lançado agora em 2025, se ele vai ser compatível com esse processo, porque ainda existe essa dúvida se a Apple vai descontinuar as atualizações para lançamentos para quem utiliza o processador Intel, vai ficar só apenas com quem utiliza os processadores da série M, que são os Apple Silicon. Então ainda tem essa dúvida, eu diria que está em 50%. Sinceramente, eu acho que está em 50%. Tem uma ponta de esperança de que o macOS de 2025 seria a última versão lançada para Intel, mas também já vi argumentos sólidos de pessoas que acompanham aí o mercado, que acompanham notícias e informações sobre a Apple de que não, que realmente acabou, o macOS Sequoia vai ser a última versão, só nos resta aguardar para saber o que vai acontecer. Vamos começar? Eu acho que já dá para começar, porque tem bastante coisa e eu quero passar algumas dicas para quem estiver acompanhando, porque o que acontece? Como eu estou fazendo ao vivo, vai ter alguns momentos em que vão estar copiando arquivos, o Mac vai estar sendo formatado, então eu posso tirar a dúvida, posso passar algumas dicas para quem tem dificuldade, se não tiver muita demora. Então vamos lá, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, e a gente tem aqui, vou trocar de mouse aqui, nós temos então o nosso macOS Catalina. Eu deixei ele bonitinho, redondinho, formatado, vou até tomar um cafezinho aqui, formatado. Eu vou até fazer um ajuste, aumentar o cursor do mouse, para você poder observar melhor. Aqui em display, cursor, deixar ele bem maior aqui, porque daí todo mundo consegue acompanhar pelo vídeo o que eu estou clicando, onde eu estou apontando, enfim. E a gente precisa começar fazendo o pendrive de boot. Esse pendrive, eu vou passar mais dicas sobre o pendrive a hora que estiver copiando os arquivos. No caso do Big Sur, ele não precisa ser aquele pendrive de 32 GB. Pode ser um pendrive de 16. Ele é ele tem um tamanho um pouco menor. Se você fosse fazer esse processo para o Ventura, para o Sonoma e para o Sequoia, aí o pendrive de 16 GB não funciona. Tem que ser um pendrive. Não é que ele não funciona, né? Não tem espaço suficiente para armazenar os arquivos. Nesse caso, tem que ser um pendrive de 32 GB. Mas eu quero falar mais um pouco com você sobre pendrive a hora que estiver copiando os arquivos. Eu vou pedir para você abrir o Safari. Se você tiver o Chrome também não tem problema, tá? É a mesma coisa, mas eu vou fazer aqui através do Safari, porque a gente precisa fazer download de duas coisas importantes, que é o Big Sur e também o OpenCore Legacy Patcher, porque a gente precisa instalar o OpenCore Legacy Patcher no nosso Mac para poder copiar alguns arquivos do instalador para o pendrive. E também a gente precisa ter uma cópia do macOS Big Sur para também copiar para o pendrive. Então vamos começar fazendo essas duas coisas. Eu não vou parar um pouco aqui para explicar sobre o que é o OpenCore Legacy Patcher, se ele vale a pena ou não, porque aqui no canal já tem duas aulas incríveis que eu fiz sobre esse assunto, e eu acho que não teria muito sentido eu repetir
todas essas informações aqui, sendo que boa parte de quem me acompanha já assistiu esse conteúdo. Mas vamos fazer o seguinte: se você está chegando agora nesse vídeo, seja no vídeo ao vivo ou se você vai assistir a gravação depois, você vai me dizer assim: Rick, eu não faço ideia do que é o Open Core Legacy Patcher, eu não sei para que ele funciona, se ele funciona ou não, se vale a pena ou não, tô perdido. Então faz o seguinte: antes de você seguir o que está aqui, clica nos links que eu vou deixar aqui abaixo para você entender o que é o Open Core Legacy Patcher, se ele vale a pena ou não, e depois você faz esse processo. Eu sempre passo isso para quem vai me acompanhar. É indispensável que, quando você assiste alguém falando para fazer um procedimento no seu Mac, olha, você tem que instalar isso, você tem que configurar dessa forma, você tem que permitir tal coisa, tem que formatar desse jeito, que você entenda os processos que você está fazendo. Não é porque uma pessoa que talvez você nunca viu na vida fala para você fazer uma coisa que você vai lá e faz. Se você já me acompanha há algum tempo, já entendeu o que é o Open Core, talvez já fez até alguns testes, aí é diferente, você já sabe como funciona. E para todo mundo que vai seguir o tutorial, os 2 primeiros passos são o download do Big Sur e do Open Core Legacy Patcher. E você pode fazer isso lá no nosso site, no tech.iconectado.com.br. O link já está na descrição da live. É só você clicar e você vai chegar nesse local aqui, tech.iconectado.com.br. Assim que você acessar, se ele não estiver aparecendo aqui na lista, na primeira página, você clica no link e daí já vai direto na página, não precisa fazer esse processo aqui. Deixar essa publicidade. E a gente começa fazendo o download do macOS Big Sur. Tá? Nesse caso aqui a gente vai fazer com o Big Sur. Posso clicar nesse link que ele já vai me levar direto aqui para as opções. A Apple não atualiza mais o macOS Big Sur. O café tá muito bom, gente. Como eu estava dizendo, a Apple não atualiza mais o macOS Big Sur. Você pode pensar assim: Rick, mas se não atualiza mais, por que você está me dizendo para instalar? Bom, eu não estou dizendo para você instalar, estou dizendo para você avaliar e estudar essa possibilidade. Mas vamos pensar o seguinte: eu estou aqui com o meu macOS Catalina. Essa versão é uma versão mais antiga do que o Big Sur. Ela é um ano mais antiga. E quem está utilizando o Catalina já começa a enfrentar dificuldades, porque se você formatar, se você precisar reinstalar alguns aplicativos, vai aparecer uma mensagem dizendo que a versão mínima do macOS é a versão 11, que é justamente o macOS Big Sur. E aí você pode pensar: tá, mas se o Big Sur não atualiza, por que eu já não vou para outras versões? O ponto principal é o desempenho. Talvez você esteja com uma máquina um pouco mais antiga e você quer utilizar para fazer um ou outro acesso à internet, utilizar para ler algum e-mail, alguma coisa básica. E você não precisa instalar o macOS Sequoia para fazer isso. Porque dependendo da configuração, agora falando de hardware, de processador, memória, vai ficar pesado, você não vai ter um desempenho legal. E muita gente acaba até, de certa forma, sendo seduzida por essa questão de: eu estou utilizando a última versão, porque tem todos os recursos. E não vai ser dessa forma. É algo que eu já abordei aqui no canal. Não vai ser dessa forma, infelizmente. Os recursos de inteligência artificial, recursos que precisam do processador da série M da Apple, não estão disponíveis no macOS Sequoia, mesmo para quem tem a atualização nativa, sem passar pelo Open Core Legacy Patcher. Com isso, o que você pode fazer? Num primeiro momento, atualizar do Catalina para o Big Sur, entender o processo, porque como a compatibilidade vai ser próxima, porque é apenas um ano de diferença, as chances de você ter sucesso atualizando o seu hardware antigo do Catalina nativo para o Big Sur com o Open Core vai ser muito maior, especialmente para quem nunca fez esse processo, do que para quem vai fazer pela primeira vez e já vai pegar ali, às vezes, um Mac de 2011, 2012 e já vai querer colocar o macOS Sequoia, porque a diferença de compatibilidade vai ser maior. Isso significa que o Open Core vai precisar instalar mais patches, ele vai precisar fazer mais ajustes, mais adaptações, e mesmo assim nunca vai ser igual a um macOS rodando de forma nativa. Quanto mais distante você tiver da versão nativa do macOS que é compatível com o seu Mac, mais longe vai ficar também a questão de compatibilidade. Infelizmente é assim que funciona. Por isso que eu recomendo para quem está fazendo esse primeiro teste, dando esse primeiro passo, talvez você nunca atualizou, como eu falei, tenta atualizar com o macOS Big Sur. Vai no Catalina para o Big Sur.
talvez é o que funciona para você. Você consegue ficar ali 1 ano, 2 anos, depois você pode ir para o Monterey, pode tentar até mesmo o macOS Ventura. Não tem problema nenhum você fazer essa escada. Eu acho que é interessante começar dessa forma. A melhor forma de você começar é entender o processo e ter sucesso na primeira vez que você vai fazer isso. Eu acho que é o primeiro ponto, você ter sucesso. Porque tem gente que tenta instalar, a pessoa não consegue, e às vezes ela está fazendo todos os passos de forma correta. Ela só está muito distante naquela versão do macOS, porque ela quer o Sequoia, ela colocou na cabeça que ela quer o Sequoia. E se ela tentasse instalar o Ventura, tentasse instalar o Sonoma, ela ia ter sucesso e utilizar o Mac, às vezes, por até mais alguns anos, sem nenhum problema. Eu espero que essa informação aqui que eu tenha passado, né, acabei até me estendendo um pouquinho, mas que ela acabe inspirando você a tentar fazer uma atualização com uma versão que é mais próxima do seu hardware para começar. Eu acho que para começar é bem interessante. Voltando aqui para o nosso site, o que eu vou fazer? A gente tem aqui algumas versões do Big Sur. A versão que eu recomendo você instalar é realmente a última versão, que é a 11.7.10. A gente já vai começar a fazer o download dos arquivos. Só que o que acontece? Eu não sei se é um problema no servidor da Apple ou se em algum momento tem muita gente fazendo o download, o que eu acho que não é isso, tá? É apenas um pensamento meu, mas acho que não é isso. Que esse link direto, às vezes, ele não funciona. Sim, às vezes ele não funciona. Por isso que eu fiz até um link espelho aqui no Google Drive, para quem quiser baixar a última versão. Se você não quiser baixar do meu link e tal, eu não confio no seu link, enfim. A única coisa que eu fiz foi o download direto, salvei no Mac e subi para o Google Drive. Só fiz isso, não tem modificação, não tem nada nessa imagem. Mas se você não quiser, não tem problema. Você baixa uma versão aqui mais inferior, né, a 8.7.9, 8.7.8, 8.7.7, e depois você faz a atualização direto lá para o link da Apple, não tem problema nenhum. Aí o que a gente faz? Eu vou tentar fazer o download aqui ao vivo com vocês para ver se funciona, né? Vou clicar aqui para fazer o download, ele já apareceu aqui o download. Vou permitir e já está fazendo. E uma dica aí para quem não conseguiu. Você clica aqui no link com o botão direito, vai na opção copiar link, né? O meu aqui é copy link, vem aqui em cima e cola. Tá vendo? Ó? Colar e ir. Aí talvez apareça. Eu vou cancelar aqui porque eu já estou fazendo. Se mesmo assim tudo falhar, porque pode acontecer de falhar, aí realmente você vai... Deixa eu voltar aqui na minha página. Você pode tentar fazer aqui no Google Drive. Clica aqui para abrir. Vai abrir. Aqui, ó, abriu. Aí você clica aqui para fazer o download, que é a mesma versão que está aqui nessa opção. Enquanto isso, eu já vou nessa página aqui mesmo. Aqui, pode ser por aqui mesmo, nesse link em Open Core Legacy Patcher, que esses links estão aqui abaixo na descrição. Você vem aqui em como fazer o download no GitHub e clica aqui nessa opção, ó, abre o seu navegador e acesse o GitHub. Pode clicar nesse link, tá tudo aqui abaixo na descrição. Eu estou reforçando essa questão da descrição porque o pessoal fala que eu não deixo os links, mas todos eles estão aqui abaixo na descrição. Nessa página, você vem aqui em Releases e no momento que eu estou gravando o vídeo, está na versão 2.2.0. Certo? Está na versão 2.2.0. Obviamente, com o passar das semanas, esse número aqui vai mudar. Então, você não precisa baixar essa que está aqui no vídeo. Baixa a versão que está disponível para você, que provavelmente vai ser um número maior do que esse aqui. Vou clicar aqui na 2.2.0. A gente tem aqui algumas opções de releases. E no nosso caso, eu vou baixar essa aqui, opencore-patcher.pkg. Cuidado para você não confundir, porque tem também o Auto PKG aqui em cima, e não é esse aqui. Esse aqui ele vai fazer uma atualização automática, uma instalação automática, já vai encerrar e não é o que a gente precisa aqui. Vou clicar nessa opção aqui, vou permitir também, e já está fazendo o download. Vai levar aí uns 5, 6 minutos para terminar, eu vou deixar aqui, e eu quero falar um pouquinho com você sobre uma coisa importante. E aqui a minha tela, pronto, já mudou a minha tela. Enquanto faz ali o download, que eu estou acompanhando aqui na outra tela, eu quero falar com todo mundo agora com relação a pendrive. Pendrive. Por que eu quero falar sobre pendrive? Eu devo ter aqui em casa, que eu não vou conseguir... Achei que eu não ia conseguir alcançar, mas alcancei. Tem esse pendrive aqui, tá? Pendrive aqui. Ele é um pendrive pirata, desses que a gente compra em camelô, e eu não consigo formatar o Mac com ele, porque ele esquenta demais e chega num ponto na cópia dos arquivos que ele simplesmente para de funcionar. Mesmo fazendo todos os processos, ele vai parar de funcionar. E aí que entra a minha recomendação. Compra um pendrive de qualidade para quem for fazer, tá? Compra um pendrive de qualidade. Outra coisa,
O pendrive que você vai comprar não é para você formatar o Mac e depois apagar o que está no pendrive. Esse pendrive é exclusivo para o seu Mac. Você nunca mais vai usar ele para outra coisa. Por que eu estou falando isso? Se você for atualizar no futuro e acontecer um problema, o que você faz? Você usa o pendrive. Não vai perder os seus arquivos, não vai fazer nada. Com um simples pendrive você consegue resolver, eu diria que 90% dos problemas com relação à inicialização. Porque você usa ele para fazer o boot e daí não passa pelo SSD. Não compra pendrive pirata. Não compra pendrive de R$5, de R$10, aqueles pendrives que vêm com música, né? Que tem muita gente que gosta de reaproveitar. Péssima ideia. Utiliza o link que eu vou deixar aqui na descrição. Eu não tô falando isso porque eu tô recomendando pendrive, não. Esses aqui, tá? Comprei nesse link que eu tô recomendando aqui para você. É um pendrive de 32 GB e um pendrive de 64. Tem aqui a cópia dos macOS que eu utilizo. Funciona, que é uma beleza. Eu já formatei, copiei arquivos umas 4, 5 vezes. Ele não esquenta, não dá problema. Nunca apareceu uma mensagem de erro na hora de copiar os arquivos. Olha que coisa legal. Nunca apareceu uma mensagem de erro. É um pendrive um pouquinho mais caro, você não vai pagar R$10 nele, tá? Ele não custa R$10, mas também não é um absurdo. Eu não vou falar o preço aqui, porque se eu falar que é X e depois lá no link for X e 99 centavos, vão falar que eu tô falando o preço errado. Então você clica no link e confere. Mas é um pendrive barato. Para o que ele vai te servir, é o valor, nossa, não dá nem para falar de valor. E você utiliza. Compra um pendrive de qualidade. Ah, Rick, mas eu tenho aquele pendrive que eu escuto música no carro, porque não sei o quê. Esquece isso daí. Tem muita gente, falando sério, tem muita gente que a pessoa faz todo o processo. Ela copia os arquivos, ela instala o OpenCore no pendrive, vai copiar os arquivos e dá erro. Ela vai lá, formata tudo de novo, copia tudo de novo, vai formatar, dá erro. Por quê? Pendrive de baixa qualidade. É o que eu tô falando, pendrive de baixa qualidade. Compra um pendrive de qualidade. A pessoa está fazendo tudo certo e ela não consegue atualizar porque o pendrive não proporciona isso para ela. Às vezes o pendrive, ele não é nem de baixa qualidade, e ele é aquele pendrive 2.0, né? Às vezes, dependendo da versão do Mac que você vai instalar, o pendrive de 16 GB já vai funcionar. E ele vai esquentar mesmo assim. Porque são arquivos ali que vai copiar vários gigas de informação, né? Normalmente esses pendrives é para você copiar foto, música, arquivos ali de poucos megas, que você copia e cola rapidinho ali, ele não vai esquentar, não vai fazer nada, e para esse propósito vai funcionar. Mas para formatação, não. E não é só no macOS, não, tá? Pendrive de baixa qualidade também. Para você fazer o pendrive do Windows, às vezes dá uns problemas que, olha, inacreditável. Tá quase terminando, faltando 17 segundos para terminar. Olha só, tá acabando, né? Acabou praticamente ali. Só esperar terminar aqui para a gente já começar a instalar. E eu vou fazer um processo por vez para não ficar bagunçado para quem está fazendo pela primeira vez, enfim. Então eu baixei aqui os dois arquivos que a gente precisa, que é um instalador do OpenCore Legacy Patcher e um instalador do macOS Big Sur. Então a gente precisa dessas duas coisas para começar. Posso fechar o Safari, não vou precisar mais dele. Reforço mais uma vez, pessoal, os links estão na descrição do vídeo. Vou aqui na minha pasta de downloads e eu tenho os dois arquivos. Vamos começar instalando o macOS Big Sur. E essa instalação aqui não é a formatação. A gente vai instalar ele dentro do nosso macOS Catalina, para depois fazer a cópia para o pendrive. É o arquivo installassistant.pkg. Eu vou clicar duas vezes, vai abrir uma assistente, e eu vou clicar em continuar. Aqui no caso, como eu tenho só um disco, ele já vai selecionar. Se você tiver outros, seleciona o disco que tem a instalação do seu macOS. Continuar, instalar, ele vai pedir a senha, instalar o software, tudo certinho, instalou, posso fechar, e ele já vai aparecer aqui dentro da minha pasta de Applications. Aqui, instala o macOS Big Sur. Volto aqui nos downloads, e eu vou instalar também o OpenCore. Eu vou clicar duas vezes. Se para você não aparecer aqui, o que pode acontecer? Pode ser que o macOS bloqueou. Então você fecha, clica com o botão direito e vem na opção Open. Se mesmo assim não aparecer, pode ser que esteja bloqueado aqui nas opções de segurança. Você vem em preferências do sistema. Cadê aqui a opção de segurança? Aqui, ó, segurança e privacidade. É que eu tô acostumado com o outro menu. E vai aparecer aqui, né, nessa opção, que é para você abrir mesmo assim, abrir o software, alguma coisa nesse sentido. Então você desbloqueia o cadeado e faz essa permissão. No meu caso, como ele já abre, aqui eu não preciso fazer nada disso. Vou clicar em continuar, instalar, vai pedir a senha também.
e instalar o software. Essa senha é a senha de login do seu macOS, a senha de login do seu usuário. Fechar. E eu não quero mover para a lixeira, eu vou deixar ele aqui porque a gente vai utilizar ele daqui a pouco. Eu tenho agora instalado o macOS Big Sur e o OpenCore Legacy Patch. O que eu vou fazer? Eu vou começar a criar o pendrive. Para isso, eu vou escolher um dos meus pendrives, que eu já falei para você, tá? Se você pulou aí essa parte do pendrive, volta porque é muito importante. Vou pegar aqui o pendrive, pode ser o de 32 GB. Eu até quero confirmar quanto de espaço que ele vai precisar. E cadê? Get Info. Ele tem 12,45 GB, então um pendrive de 16 GB funcionaria, né? Funcionaria. Mas se você pretende no futuro instalar o Ventura, o Sonoma ou o Sequoia para fazer teste, aí já é melhor você comprar um pendrive de 32, porque senão você vai ter que trocar depois também, então não sei se faz muito sentido. Eu vou conectar o pendrive conectado, ele já apareceu ali. Eu vou fechar isso aqui, vou fechar aqui o application também, que a gente já volta nele. Se para você não estiver aparecendo esse atalho, tá? A gente pode fazer o seguinte: você clica aqui no desktop em qualquer local, vai aparecer o menu do Finder, você vem ali em Preferências e marca essa opção. Vou até tirar da frente, External Disks. Se você tiver com ela assim, não aparece o link do pendrive. Então você clica que já vai aparecer ali e deixa marcado. Agora, vou aqui no Launchpad, eu vou pesquisar por Disk e a gente vai encontrar o Disk Utility. Para quem estiver utilizando o macOS em português, o nome desse aplicativo é Utilitário de Disco, mas é o mesmo aplicativo com as mesmas funções. Vou abri-lo e a primeira coisa que eu preciso fazer é mudar a visualização. Vou aqui na janelinha de visualização e eu coloco para Show All Devices. Por que eu faço isso? Porque se tiver aqui para mostrar apenas os volumes, olha o que vai acontecer aqui no pendrive. Tá? O pendrive está aqui na parte de drives externos. Se eu selecionar dessa forma e formatar, eu não estou formatando o pendrive. Eu estou formatando uma partição dentro do pendrive. E isso aqui é um erro que muita gente comete. Muita gente comete mesmo. Já teve casos onde a pessoa me contratou para fazer o pendrive para ela, eu acessei remotamente, foi feito o pendrive e a pessoa me falou assim: olha, eu fiz exatamente o que você fez e não funcionou comigo, por quê? Aí eu falei para a pessoa: vamos tirar a dúvida então? Repete o processo para eu ver. Então eu fiquei assistindo, aí a pessoa foi lá, baixou, copiou, enfim, na hora de formatar, ela estava ali com a partição selecionada, acessava aqui a opção de formatar e eu deixei ela terminar de fazer. Aí eu falei para ela: você fez 99% do que eu fiz. Lá na parte de formatação tá errado. Você tem que selecionar o pendrive, lá na opção de visualização. Então você vem aqui em visualização, mostrar todos os dispositivos, e aí você vai selecionar o pendrive e não a partição. Uma coisa importantíssima, né? Eu preciso falar isso com você, tirar meu retorno aqui. Preciso falar isso com você, que é a seguinte: é óbvio que quando a gente fala de formatar o pendrive, tudo que está nele vai ser perdido. Então, se você tem fotos, se você tem vídeos, se você tem arquivos importantes no seu pendrive, faça uma cópia desses arquivos para um local seguro, múltiplos locais seguros de preferência. Vou selecionar o pendrive, não a partição. O pendrive vai ficar azul aqui no nome dele. Vou clicar na opção Erase e agora eu vou escrever um nome. Esse nome aqui é irrelevante, é só para a gente colocar qualquer coisa aqui. Pode ser, por exemplo, pen, né, de pendrive. O formato também é importantíssimo. Não pode ser APFS. Tem gente que formata o pendrive, tá? Presta atenção nessa parte. O pendrive não pode ser em APFS, porque depois a gente vai formatar o SSD, daí o SSD é APFS. Então são dois formatos, mas são discos diferentes. Aqui precisa ser macOS Extended Journal. E no Scheme Guide Partition Map. O nome irrelevante porque ele troca depois, então pode ser qualquer coisa. Vou clicar em Erase, formatou, vai trazer ali de novo, montando a partição, só aguardar, formatado. Uma outra dica aqui para quem vai formatar o pendrive. Se você não conseguir formatar, né, com ele selecionado, você vem aqui na opção Erase, e com esse formato aqui, talvez você esteja trazendo ele do Windows, enfim, talvez você não consiga formatar. Você pode sim, por exemplo, tentar formatar em exFAT, que é o FAT estendido, ou MS-DOS, e depois fazer a formatação para o macOS Extended. Não tem problema você tentar outro formato, porque tem pendrive que não permite a formatação direta. Então não é você que está fazendo errado, é o pendrive que não tem esse recurso. Mas a formatação final precisa ser macOS Extended.
Então você pode formatar 3, 4 vezes para tentar resolver. Mas a formatação final tem que ser macOS Extended. Vou fechar o nosso utilitário de disco, para não vou trabalhar mais com ele. Eu vou trazer aqui para o centro da tela para ficar mais fácil de visualizar. Volto aqui no Launchpad. Agora eu vou procurar pelo terminal. Vou abrir o terminal. Vou deixar aqui também. Eu vou aqui no Finder, trazer para cá. Vou aqui em Applications. Vou procurar o Big Sur. Cadê o Big Sur? Aqui o Big Sur. E eu não vou clicar. Se eu clicar, vai começar o instalador e ele vai dizer que o meu Mac não é compatível, porque ele realmente, nativamente, não é compatível. Então eu vou clicar com o botão direito, vou na opção Show Packed Contents, vou em Contents. Dentro de Contents, eu vou clicar em Resources e eu preciso encontrar esse arquivo aqui, o Create Install Media. Ele tem esse nome, tá? É tudo junto, não tem espaço, não tem nada. Create Install Media. Vou colocar a visualização em lista para ficar mais fácil da gente ver. É esse arquivo aqui. Vou trazer aqui para o lado. Eu quero... Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui o tamanho. Consigo. Eu quero deixar um pouco maior para você ver o que eu vou escrever. Isso, excelente. Era isso mesmo que eu queria. Eu quero que você possa ver o que eu vou escrever aqui na tela. Isso, dessa forma vai ficar excelente. Eu estou organizando aqui só para você poder ver os passos, tá? Quando você for fazer aí, essas janelas aqui não precisa ficar dessa forma, não. Vou clicar aqui dentro e vou escrever o seguinte: sudo, S-U-D-O, espaço, e agora eu vou clicar e arrastar o meu arquivo Create Install Media aqui para dentro. Então eu clico, seguro e arrasto e solto. Quando eu fizer isso, ele já vai preencher o caminho completo que eu preciso. Olha que legal. Eu poderia deixar esse link aqui para você copiar e colar? Poderia. Só que eu sei que as chances de erro vai ser maior. Então, você pode fazer dessa forma. Clica, segura e arrasta aqui. Ele vai ficar selecionado assim, não tem problema. Você clica aqui em algum local ou aperta a setinha para o lado. Já tem um espaço ali, tá vendo? Ó, essa diferença é um espaço. Então, você não precisa adicionar outro. É um espaço só que precisa. E aí, você vai fazer o seguinte. A gente já tem aqui o comando sudo, que é para acessar com as permissões de administrador. Eu vou digitar ali traço, e vou escrever volume, né? Como se fosse volume mesmo, né, no nosso português. Tudo em minúsculo, não coloca a letra maiúscula, não pode ser o V maiúsculo, nada, tem que ser tudo minúsculo. E o traço é o sinal de menos aí do seu teclado. Novamente um espaço só, perceba. Vou arrastar o meu pendrive para cá, e ele já preencheu ali também, né? Aqui, como tá a quebra de linha, ele vai jogar aqui na linha de baixo, mas é a mesma coisa. Se eu diminuir um pouquinho, ó, tá vendo? Ó, já ficou aqui na frente. Setinha para o lado. Como já tem um espaço, eu não preciso adicionar outro. Eu vou digitar novamente, traço, e agora eu vou escrever tudo junto, no interaction, que é no interaction, do jeito que tá ali. No interaction. Porque daí o que vai acontecer? Ele não vai ficar pedindo para você confirmar algumas coisas, se você quer fazer isso, quer fazer aquilo, yes, no, enfim. Ele já vai pular essa parte e já vai fazer o pendrive como ele deve ser criado. Vou apertar Enter, vai pedir a minha senha do Mac, não aparece ali na tela, mas eu digitei ela aqui no teclado, Enter novamente, e ele já começou a formatar o pendrive novamente. Não significa que você não deve formatar lá no utilitário de disco. Combinado? Tem que formatar sim. Já formatou e ele já começou a copiar os arquivos. E agora vai demorar um pouquinho aí, vai demorar eu acho que uns 10 minutos aí para fazer essa cópia. Enquanto isso, eu quero deixar aqui na descrição, tá? 2 vídeos muito legais para quem vai fazer esse processo. Eu já falei no começo da live com relação a você utilizar o Big Sur para fazer essa primeira formatação no seu Mac antigo, o Mac que não atualiza mais. Por que é legal você fazer? Porque às vezes você tenta fazer com uma versão que é mais recente e ela não funciona. E aí você acaba ficando desmotivado, você pensa assim, poxa, mas se não está funcionando, por que eu vou ficar tentando? Será que eu estou fazendo errado? Será que eu não sei fazer? E às vezes você sabe fazer. Você conseguiu criar o pendrive, ele só não é compatível, o pendrive não tem uma boa qualidade, ou você escolheu o macOS, que também não é a melhor opção para o seu Mac antigo. O que me leva ao assunto que eu quero falar. Aqui no canal tem 2 vídeos. O primeiro vale a pena você assistir, que é qual versão do macOS instalar no seu Mac antigo. Rick, como assim? Tá. Todo mundo quer instalar o macOS Sequoia. Mas se o macOS Sequoia não tem um bom desempenho no seu Mac antigo, pensa comigo. Não faz mais sentido você instalar o macOS Sonoma, que ele ainda é atualizado pela Apple,
provavelmente em 2025 vai continuar recebendo atualizações e ter um desempenho melhor. Mas se mesmo assim o macOS Sonoma não funcionar tão bem, o que que você acha de instalar o macOS Ventura, que também é um excelente sistema, é uma das versões do macOS que eu mais gosto. Acho que porque ela é muito estável, então eu gostei bastante dessa versão. E você utiliza. Ah, Rick, mas o Ventura já saiu aí faz um tempo. Ele continua recebendo atualizações da Apple. Agora, essa semana agora, faz uns 10 dias, recebeu a atualização da Apple. É uma excelente opção. E se mesmo assim também ficar pesado, você pode abaixar, tentar instalar o Monterey ou o Big Sur, como é o caso que a gente está fazendo aqui na live. Se você tem um Mac antigo e ele não está funcionando, está pedindo para você atualizar, você vai instalar um aplicativo, o Google Chrome mesmo, né? Google Chrome, infelizmente, para quem tem o macOS Catalina, acabou. Né? Não dá para instalar. Quando você vai instalar, aparece um aviso lá de que ele requer o macOS 11. Qual é o macOS 11? É o macOS Big Sur. Aí você precisa fazer a formatação com o OpenCore Legacy Patcher. Não tem alternativa. E uma coisa que eu já falei em outros vídeos, e eu vou deixar essa recomendação aqui também. Não tenta baixar uma versão antiga do Google Chrome em algum site que não é muito confiável. Ou então que pareça confiável. Não faça isso, sério. É melhor você ficar utilizando o Safari com o seu macOS Catalina. Ah, mas tá desatualizado. Tá, mas o Chrome também vai estar. E você não sabe nem de onde saiu esse link. Então, faz isso. Se você não quer formatar, fica no Catalina, mas não instala o Google Chrome de outro local, tá bom? Sério, um conselho aí que você ainda vai me agradecer sobre esse conselho. Mas tenta formatar. O que pode acontecer de errado, tá? Vamos pegar o pior cenário. Você não conseguir fazer a instalação e você ter que reinstalar o macOS Catalina. Que você vai lá, reinicia, Ctrl Option R, pede para formatar e instala direto do servidor da Apple. Aqui no canal tem vídeo ensinando a fazer. Porque a maioria que tenta fazer consegue. Você pode ver nos meus outros vídeos. Quase todo mundo que tenta fazer consegue fazer. Tenta fazer. Quem sabe você consegue. A primeira coisa, tá? Vou deixar um conselho aqui enquanto tá formatando. Deixa eu confirmar aqui como que tá. Tá em 30%. Então vamos lá, vamos passar mais dicas aqui para você. A gente vai fazer agora a criação do pendrive e instalar o OpenCore Legacy Patcher nele. Depois eu vou reiniciar o Mac para formatar mesmo. Dica importantíssima. Tenha backup de todas as suas informações. Ah, Rick, mas tem só umas coisinhas lá. Tenha backup de todas as suas coisas. Essa formatação que nós vamos fazer não é uma atualização em cima do Catalina. É a formatação mesmo. A gente vai apagar o SSD. Isso significa apagar os aplicativos, apagar documentos, apagar fotos, apagar vídeos, apagar imagens, apagar tudo. Por isso você tem que ter um backup. Ah, mas e os meus arquivos que estão sincronizados lá no iCloud? Bom, eu faria backup. Tá? Eu faria backup. Inclusive, é o que eu faço nos meus Macs. Eu tenho um Mac Pro mas aí no meio do ano eu tô pensando em comprar o Mac Mini M4. Tenho aqui o MacBook também, tinha outro, acabei vendendo. Tem aquele ali também, ó. É um Mac Mini antigo. Ele acabou ficando aí mais para fazer videoaula aqui no canal, eu não quis me desfazer dele. E em todos os casos que eu vou formatar, que tem algum arquivo, que tem alguma coisa, eu faço backup. Eu utilizo backup no Time Machine, eu utilizo dessa forma. E no Mac mesmo que eu trabalho, que é o que eu estou utilizando aqui para fazer a live, que eu estou utilizando para fazer os vídeos do canal, fazer os tutoriais, eu utilizo, além do Time Machine, um serviço de backup na nuvem. Então, se der algum problema no HD, eu tenho backup na nuvem. Se acontecer algum problema também no backup da nuvem, tenho HD e vice-versa. Porque realmente tem alguns arquivos que eu não posso perder, né? Uma coisa é você perder uma videoaula que... Tá, o que é um transtorno? Ter que gravar de novo. É o fim do mundo? Não, não é o fim do mundo. É um tempo ali que você perdeu, mas você consegue recuperar. Agora, fotos do aniversário da sua filha, fotos do seu casamento, fotos da formatura do seu filho. Você não consegue recuperar isso aí. Ah, mas tem empresa que recupera arquivo, que faz... Gente, a gente está indo aí para um outro cenário, né? Se você tem a possibilidade de fazer um backup, que o máximo que vai acontecer é você ter que esperar copiar os arquivos ali de um local para o outro, para um HD externo ou para uma conta na nuvem, você vai deixar de fazer isso para brincar com a sorte, com recuperação de arquivo. Não dá nem para argumentar com esse tipo de coisa, né? Porque eu já escutei essa, por isso que eu tô falando. Eu já escutei essa, né? A pessoa me falou, mas se perder os arquivos é só pedir para recuperar. Tá, mas backup não é muito mais fácil?
E a recuperação não é uma garantia, tem muita coisa que não dá para recuperar. Não é tudo que é recuperável. Pessoal, terminou de fazer aqui o pendrive, copiou 100%. Uma dica, enquanto eu estava respondendo, você percebeu que ele chega aqui nessa parte de fazendo aqui o disco bootável e ele parece que travou o processo, mas é que ainda tem coisas acontecendo ali no pendrive. Então você não pode tirar e não pode fechar o terminal. Tem que ficar nessa parte até chegar de volta aqui na linha do terminal. Tá vendo? Ele chegou aqui na linha do terminal, então eu poderia continuar digitando aqui, ó, que tá tudo certo. Então deixa nessa parte aqui. Vou fechar. E agora o que eu vou fazer? Eu posso fechar também aqui a instalação aqui do Big Sur, porque já foi copiado pro pendrive. Vou trazer de novo aqui o meu pendrive. Vou aqui no Launchpad, vou procurar o OpenCore. Eu acho que ele tá aparecendo aqui. Apareceu. Se não aparecer aqui no Launchpad, você pode vir aqui no Finder, Applications, e abre ele por aqui mesmo, tá? Não tem problema nenhum. É que costuma aparecer ali. Pronto, abri. E agora, vou passar mais uma dica aqui para vocês. Tem muita gente que erra na hora de criar o pendrive, que é a seguinte. Tá vendo esse nome aqui, ó? MacBook Pro 10,1. Isso aqui, o próprio OpenCore selecionou para mim. Porque é o modelo do meu MacBook, tá? Se eu vir aqui no menu da maçã, ó, menu da maçã, About this Mac, cadê aqui, ó? System Report. Tá vendo ali? Olha lá, ó. MacBook Pro 10,1. Então eu não tirei esse negócio da minha cabeça. Por que eu tô falando isso? Porque tem gente que o macOS, o Mac antigo da pessoa não liga mais. Corrompeu o sistema ali, fez alguma coisa, ela não consegue ligar, por isso que ela tá tentando formatar. E a pessoa me pergunta assim, eu posso criar o pendrive em outro Mac para formatar esse segundo Mac antigo que eu tenho, porque ele nem liga mais para criar o pendrive. E sim, você pode, não tem problema nenhum. Só que aí o que acontece? Quando você abrir o pendrive, tá? Eu vou ilustrar melhor aqui para não ficar confuso. Pensa o seguinte, você tem um Mac Mini e você tem um MacBook, certo? O seu Mac Mini não liga, porque corrompeu o macOS e tal, ele tá funcionando, mas ele não dá o boot. E você quer utilizar o MacBook para criar um pendrive para formatar o seu Mac Mini com o OpenCore Legacy Patcher. Pode fazer isso? Sim, sem nenhum problema. Mas aí o que acontece? Você tem que saber qual é o modelo do seu Mac Mini. Porque quando você abrir o OpenCore Legacy Patcher no MacBook, o nome que vai aparecer aqui não é o seu Mac Mini. O MacBook, o OpenCore Legacy Patcher não sabe que você quer fazer isso. Então você tem que vir nas configurações. E aqui no modelo, você vai tirar essa opção aqui, que é o Hostel Model, né? Porque ele pegou aqui o que está no meu computador. E você vai selecionar o modelo que é o seu Mac, que vai ser utilizado o pendrive. Por exemplo, né, nesse caso, vamos supor que fosse o... Cadê o Mac Mini? MacBook. Aqui, ó. Vamos supor que fosse o Mac Mini 7,1. Então você seleciona ali o Mac Mini 7,1, retorna e daí você cria com esse aqui selecionado, certo? O que não é o nosso caso aqui, porque eu estou fazendo no mesmo Mac. Então eu posso deixar o modelo aqui selecionado que não tem nenhum problema. Vou voltar aqui nas configurações para passar mais uma dica para vocês. Antes da gente clicar aqui para instalar, vem aqui em configurações e troca essa opção. Se ela tiver assim, Show OpenCore Boot Picker, marca. E aqui no 5, você pode colocar 40, 45, 60, tá? Vamos colocar 60, que isso aqui é o tempo em segundos que vai ficar parado lá na tela de boot, porque eu quero explicar para você uma coisa nessa parte, então eu quero que tenha um tempo maior. Vou retornar. E agora sim, preste atenção aqui no modelo. É para esse modelo mesmo que você vai criar o pendrive? Sim. Então eu vou clicar aqui em Build and Install OpenCore. Abriu aqui a caixinha. Eu vou instalar no disco, Install to Disk. Está instalando. Tenho dois aqui. O Apple SSD, que é o SSD do MacBook, não é nele. E eu tenho o disco 2, que é o meu Data Traveler 3.0, que é o pendrive que a gente utilizou. É no pendrive que eu estou instalando o OpenCore Legacy Patcher. Tem muita gente que faz esse processo de copiar os arquivos e esquece de instalar o OpenCore. Tem que fazer essa parte aqui, porque senão lá na hora que você for usar o boot, ele não vai nem aparecer lá, se você não instalar ele no pendrive. Vou selecionar, é o volume aqui que tem do EFI, né? Não vai ter outro. Tá fazendo aqui a cópia, é só aguardar agora. Não quero reiniciar, vou ignorar. E pronto, tá tudo certo. Outra coisinha importantíssima. Posso fechar aqui. Vou novamente aqui no Downloads. E eu vou copiar o instalador do OpenCore. Cadê? Gente, cadê a cópia? Aqui, ó. Copiar. Vou abrir o meu pendrive e vou colar aqui. Não vai dar nenhum problema? Não, pode ficar tranquilo. Copiei.
Por que eu estou fazendo isso aqui? Vamos lá. Algumas versões de Mac não vai habilitar o Wi-Fi quando você instalar o macOS que não é nativo. E daí você precisaria baixar o OpenCore Legacy Patcher para poder instalar sem ter o Wi-Fi de outro computador, para poder habilitar o Wi-Fi, para poder fazer o download dos arquivos, para aplicar os patches. É muito mais fácil você já copiar o arquivo agora e deixar ele aqui no pendrive, porque vão ter dois cenários. Aquele cenário que o Wi-Fi está habilitado, e daí não tem problema nenhum, tá tudo certo, faz o download, instala, aplica os patches, tá tudo certo. E vai ter aquele cenário que o Wi-Fi não está habilitado. E não é todo mundo que tem outro computador para fazer o download. Aí fica mais complicado, você vai ter que pedir para alguém, enfim, não precisa passar por isso, sendo que é só copiar e colar o OpenCore patcher.pkg dentro do pendrive, não vai atrapalhar em nada a formatação. Tudo certo, a gente tem então o pendrive com o OpenCore Legacy Patcher e com o macOS Big Sur, tá tudo certo aqui, tudo preparado. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o reboot com o pendrive conectado, nem vou tirar ele aqui do meu Mac. Vou aqui em Reboot, Restart, na verdade, né? E assim que ele reiniciar, eu vou apertar aqui no meu teclado a tecla Option. Se você está em um Mac Mini, em um Mac Pro que não tem o teclado padrão da Apple, você está utilizando um teclado do Windows, aí não vai aparecer aí escrito no seu teclado o Option. É a tecla Alt do lado do espaço, né? Do lado esquerdo do espaço. Vou clicar em Restart, Restart novamente, e eu já posso apertar o Alt aqui, tá? Deixa o Alt apertado, tá reiniciando. Essas barras coloridas aí que você tá vendo não vai aparecer no seu Mac, tá? É as barras aqui da minha placa de vídeo. Olha que legal. Por que eu falei para você colocar o tempo lá? É esse tempo aqui que vai ficar parado nessa tela, tá? Então se tiver um tempo maior, é legal você deixar e eu quero explicar para você. Só confirmar uma informação aqui. Vamos lá. Aqui a gente tem 3 opções. Para você pode ser um pouquinho diferente, mas eu quero explicar o que elas significam, porque tem gente que erra aqui também nessa parte. Essa primeira opção aqui, que tem o nome SSD, é o nome do disco onde está o macOS Catalina instalado no momento. Se eu der um Enter aqui, ele vai ligar e vai entrar no macOS Catalina, do jeito que estava, é o macOS nativo do meu MacBook. Essa opção aqui é para eu instalar o macOS Big Sur sem passar pelo OpenCore Legacy Patcher. Isso aqui só funciona em um Mac onde o Big Sur é nativamente compatível. O nosso MacBook é compatível? Não é. Então a gente não pode utilizar essa opção. E eu tenho essa opção aqui, que é a EFI Boot, tem o logo do OpenCore e tem um drivezinho ali amarelo no canto, que significa o quê? Eu vou iniciar o boot a partir do OpenCore. É aqui que está o pulo do gato, como muita gente diz. Por quê? Porque se o meu Mac não é compatível, eu preciso primeiro carregar o OpenCore para que ele possa carregar informações e fazer essa ponte, essa comunicação entre o hardware físico do meu MacBook e o instalador do Big Sur. Para o instalador do Big Sur entender que o meu Mac, na verdade, é compatível, mesmo ele não sendo. Percebeu a diferença? Então não pode ser aqui, porque vai simplesmente ligar. E aqui no Install Big Sur ele dá um erro, não funciona, não pode ser aqui. Tem que ser nessa opção aqui, EFI Boot. Vou apertar Enter. E agora eu tenho 2 opções aqui de novo, que também confunde. Se eu selecionar o SSD, tá vendo? Ó, ele tem até o logo ali do Catalina. Por quê? Porque ele volta no que eu já tinha. Não mudou nada, eu não estou formatando nada aqui. É na opção Install macOS Big Sur. Ah, Rick, você não falou que não é nessa opção? É lá no primeiro menu. No primeiro menu não é mesmo. Nesse segundo menu é nessa opção, porque agora eu já carreguei o OpenCore Legacy Patcher. Então o OpenCore Legacy Patcher já falou, olha, as configurações são essas aqui, mesmo não sendo. Então o instalador vai entender que é um MacBook mais novo do que ele é. Vou apertar Enter, tá carregando ali o logo da Apple. É tudo que você precisa fazer aqui nessa parte do boot. Boot com o OpenCore e depois install macOS Big Sur. Não pode ser direto lá no menu principal. Isso aqui parece uma coisinha simples, mas muita gente erra nessa parte aqui. E erra e não consegue sair disso. Se não ficou claro, né, talvez eu não tenha explicado, volta o vídeo, assiste de novo e assiste mais uma vez até você entender aquela parte ali de onde você tem que selecionar. Coloca um tempo maior lá no Boot Picker para você poder selecionar, poder pensar o que você está fazendo, certo? Ele já está carregando aqui o instalador e abriu aqui o que a gente precisava. Olha que legal. Eu tenho aqui agora o seguinte, instalar o Big Sur ou
o utilitário de disco. Por quê? Porque eu preciso formatar o meu SSD. Então eu vou abrir aqui o utilitário de disco, vou clicar em continuar, e aqui volta naquilo que eu já mostrei lá na hora da formatação do pendrive. Janelinha de visualização, show all devices. Por quê? Porque agora eu preciso formatar o SSD. E vamos pausar um pouquinho aqui a aula, que eu também preciso comentar algumas coisas aqui. Vamos lá. Vou falar o meu cenário. O meu cenário eu tenho um SSD de 250 GB, onde ele só tem o macOS Catalina instalado, e é uma partição só. Uma partição só, macOS Catalina instalado. Eu tenho backup de todas as minhas informações, arquivos, fotos, músicas, vídeos, apps, qualquer coisa. Isso significa que não tem problema nenhum eu formatar esse disco todo, porque eu não estou perdendo nada, eu já tenho cópia dessas informações. Mas você precisa conhecer a configuração e, talvez, as partições do seu SSD. Porque se em algum momento você particionou ele, tem muita gente que tem costume de fazer isso, né? Tem o sistema operacional instalado em uma parte e cria lá uma outra partição e coloca backup, coloca lá arquivos e coloca depois fotos, imagens, vídeos, tudo dentro dessa partição. E a hora que vai formatar, esquece que o HD estava desse jeito. Não importa, né? Se é HD, SSD, NVMe, enfim, a partição, a lógica da partição é a mesma. Por isso, só formate todo o SSD se o seu só tem uma partição, porque é uma só. Se tiver outras partições, aí você precisa fazer backup, entender como que funciona. Não tenha pressa. Se você precisar vir aqui no menu, eu vou reiniciar e vou ligar de novo para acessar, para entender melhor, não estou confiante ainda, vou fazer depois. Tá tudo certo, você não perdeu nada, o pendrive continua com o OpenCore, continua com o Big Sur, tá tudo certo. Então, não tenha pressa para fazer isso aqui. Faça no seu tempo, entenda primeiro, tenha certeza da ação que você vai tomar de formatar o seu SSD. Aí sim você faz o que eu vou mostrar. E mais uma vez, faça backup de tudo, tudo mesmo. Não custa nada você fazer isso. Vamos lá. Eu vou selecionar então o meu SSD, porque eu quero formatar todo o SSD. Se eu quisesse formatar uma partição, então eu seleciono a partição, venho aqui para apagar e apago. Mas eu quero formatar todo o SSD. Vou clicar em apagar, que em inglês é o erase. Aqui no nome, você pode colocar um nome aí que fique fácil para você identificar. Eu costumo colocar SSD do macOS, alguma coisa assim, não tem muita importância. Aqui no formato, agora sim, tá? O Big Sur, ele é compatível com o modelo da Apple de arquivos, de armazenamento de arquivos, APFS. Lembra lá no pendrive que a gente formatou com o macOS Extended? Aqui a gente pode formatar com o APFS. Faz dessa forma que vai dar tudo certinho. No Scheme, Git Partition Map. O nome, escolhe de acordo com a sua preferência. O formato APFS, porque nós estamos formatando o SSD e não o pendrive. E no Scheme, Git Partition Map. Tudo certinho, tudo bonitinho. Vou clicar em Erase. Tá fazendo aqui a formatação. Tem alguns SSDs que dão erro quando vai formatar. Aí você pode utilizar aquela mesma dica que eu falei lá do pendrive. Formata utilizando um outro formato e depois utiliza como formatação final o APFS. A formatação final que precisa ser APFS. Done, tá tudo certo, tá vendo? Ó, SSD, que é uma partição só, dentro do meu Apple SSD. Vou fechar o utilitário de disco e agora eu posso vir aqui no menu Install macOS Big Sur, continuar novamente, concordo com os termos, concordo novamente, até porque não tem opção, né? E tá vendo? Ó, eu tenho os dois discos aqui. O SSD, que é o disco, e o meu pendrive. Claro que eu não consigo instalar dentro do próprio pendrive. Vou escolher aqui o SSD e clicar em continuar. Se você tivesse 2 HDs aí no seu Mac, né? Tem alguns Macs mais antigos que permite colocar 2 HDs, 2 SSDs, às vezes com adaptador. Você poderia utilizar um outro disco para formatar sem mexer no seu sistema operacional principal, né? Iria continuar o Catalina lá naquele, lá, lógico que daí você não vai formatar, você formata só o SSD que você vai utilizar, o outro você deixa quietinho. E aqui você seleciona esse SSD. Normal, não tem problema nenhum. Você pode até colocar um nome nele, né? SSD do Big Sur. Aí quando você for formatar outra vez, você sabe qual é o que tá o Big Sur e qual é o que tá o Catalina. Vou clicar em continuar e já tá formatando. Olha que belezinha. Muito bem, agora a gente tem que aguardar um pouquinho. Como que está aqui a nossa formatação? Ele já reiniciou aqui de novo, olha que legal. Muito bem. Eu vou deixar carregando aqui. Último carregamento, eu acho que ele vai reiniciar só mais uma vez agora. Reiniciou, vamos lá. Agora provavelmente já vai ser a parte de configuração. Ó, nessa parte, no reboot, ele selecionou ali o SSD. Então eu não vou mexer, é nisso mesmo, tá? Não é mais no instalar o macOS Big Sur. Deixa do jeito que tá.
que ele já vai fazer aqui, tudo que tinha no pendrive já foi copiado. O que aconteceu aqui? Reiniciou, fez todo o processo, né? Voltamos para a página, ou melhor, acessamos a página agora de configuração da região. Então nós vamos configurar aqui o nosso país para seguir com a instalação. Eu posso selecionar qualquer nome aqui e colocar BR, que ele já aparece ali, Brasil. Vamos em continuar. Essas opções aqui de linguagem, a entrada, o ditado, você pode clicar aqui para customizar de acordo com o que você prefere, tá? Dependendo do seu teclado, aí você precisa configurar isso aqui. Em alguns teclados já vai ser automático, então varia muito aí. Eu costumo deixar assim por enquanto, depois lá dentro do macOS eu acabo personalizando. Vou clicar aqui em continuar. Eu não preciso de nenhuma opção de acessibilidade. Se você precisar, pode selecionar elas aqui para configurar. No meu caso, eu vou clicar em agora não. Vou selecionar aqui uma rede Wi-Fi e vou colocar minha senha. Continuar. Para algumas versões de Mac e macOS, o Wi-Fi ali não vai estar habilitado, é normal, tá? Continuar. Eu não vou transferir nada, então aqui eu vou colocar agora não. Também não vou acessar com a minha conta do Apple ID agora, vou configurar depois. Vou pular, vou aceitar os termos e aceitar os termos. Vou escrever um nome aqui para o meu usuário, pode ser Rick mesmo, tá? Rick, uma senha e vou continuar. Essa parte aqui é bem tranquila de fazer, né? Todo mundo aí que já ligou um Mac pela primeira vez passou por essa parte aqui também. Aqui tem algumas configurações expressas, se você quiser customizar é só clicar aqui. Então você pode habilitar o serviço de localização e não compartilhar informações com a Apple. Eu costumo utilizar dessa forma aqui. Opção aqui de tempo de uso de tela, isso aqui para muita gente faz sentido, para outras pessoas não. Eu particularmente acho isso aqui uma besteira, se você quiser pular, tá? Isso aqui é que uma vez por semana vai aparecer um balãozinho ali com os aplicativos que você utilizou e quanto tempo de tela cada um consumiu e tal. Eu acho que, sei lá, né? Cada um utiliza do jeito que quiser. Eu vou clicar aqui em configurar depois e eu não vou habilitar a Siri. Continuar. Alguém utiliza aí a Siri no Mac, né? MacBook, Mac Mini, iMac? Quem utiliza aí? Deixa nos comentários aí, eu quero saber. Aqui é a aparência, se você quer light, dark ou automático. Pode deixar... vamos colocar o dark aqui, vai. Dark fica legal. Continuar. Vou configurar o meu teclado. Isso aqui também não vai aparecer para todo mundo. No meu caso aqui eu vou clicar em continuar e vou apertar o Shift aqui do lado. Ok? Tudo certinho. Eu vou fazer só um ajuste aqui na acessibilidade para o cursor do mouse ficar um pouco maior para você poder ver na tela. Pronto, aí você consegue ver melhor onde eu estou clicando. O que nós fizemos aqui então, pessoal? Nós formatamos o nosso MacBook com o macOS. E aí, o que acontece? A gente precisa agora instalar o OpenCore Legacy Patcher no macOS, porque a gente instalou no pendrive para poder ligar com o boot. Mas se eu tirar o pendrive e reiniciar, ele dá um erro. Então a gente precisa instalar no macOS para não precisar do pendrive mais. Sendo assim, eu poderia baixar lá no tech.iconectado.com.br, que o link vai ficar na descrição. Posso, mas como eu já copiei aqui para o pendrive, é só abrir o pendrive, clicar 2 vezes para instalar, continuar, instalar. Está pedindo aqui a minha senha, fazendo aqui a cópia, fechar. Posso fechar aqui também. Vamos ver se ele está no Launchpad. Está aqui, ó, está do outro lado aqui. Launchpad, vou abrir. Se não aparecer ali no Launchpad, você pode vir aqui no Finder, Applications, abaixa um pouquinho que ele está aqui, ó. Tá vendo? É a mesma coisa. Mesma coisa. Vou fechar. E agora, olha que legal. Ele já pegou aqui também o modelo do meu MacBook, é esse mesmo aqui, né? E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos fazer assim para não confundir. Antes de eu mexer ali, eu vou ejetar o meu pendrive. Ejetou? Ejetado. Vamos lá. Botão direito, eject. Pronto, ejetou. Vou tirar. Então não estou mais com o pendrive. Não estou mais com o pendrive conectado. E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar em Build and Install OpenCore. Tá fazendo. Vou clicar em instalar no disco. E como eu não tenho pendrive, não tenho outros HDs, ele só vai aparecer o SSD do meu Mac mesmo. Então eu clico aqui em Apple SSD, clico aqui no disco da partição EFI, né? Claro, é ela que vai aparecer. Não quero reiniciar. Volto aqui no menu. E o que a gente pode fazer aqui? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ó, primeiro vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar essa opção aqui do Show OpenCore Boot Picker, porque daí não vai aparecer nem o seletor lá no começo. E eu vou clicar aqui em Build and Install OpenCore. Instalar no disco, instalar no SSD, no diretório EFI. Que daí eu já deixo configurado, não preciso voltar ali e ajustar. Fez. E agora eu vou clicar nessa opção aqui, ó, Post Install Root Path. E vai acontecer um negócio interessante aqui. Olha só, tá dizendo ali que não precisa de patches. Rick, mas você fez alguma coisa errada aí, não fez não?
Como assim não precisa de patch? Se eu estou utilizando o OpenCore Legacy Patcher, por que não precisa de patch? Porque é o seguinte, eu saí do macOS Catalina nativo para o macOS Big Sur utilizando o OpenCore Legacy Patcher. Só que o Big Sur e o Catalina, eles são muito próximos um do outro. E a compatibilidade é quase a mesma. Isso significa que, para a minha versão de Mac, que é um MacBook, eu não preciso aplicar os patches, porque o Big Sur já é compatível nativamente. Isso faz com que o meu Wi-Fi esteja funcionando, o Bluetooth esteja funcionando, o som, o acelerador gráfico, tudo funcionando de forma nativa. Olha que coisa incrível. Para a maioria das pessoas, o Big Sur é uma excelente opção. Um ataque de tosse aqui, gente. É uma excelente opção, como eu estava dizendo. Vale muito a pena você começar com essa versão. Simples, instalou, tá tudo certo. Ah, Rick, eu acho que tem alguma coisa errada. Não tem não, é isso aqui mesmo. É só isso aqui. Vou clicar aqui no menu, vou fechar o OpenCore e vou reiniciar para você ver. Não tem pendrive conectado, não tem nada. Ó, vou clicar em Restart e reiniciar. Eu usei uma vez só. O quê? Não entendi. Ah, tá. Eu utilizo para fazer aulas aqui pro canal. Eu nunca consegui, como é que eu posso dizer? Eu nunca consegui ver uma utilidade para ela onde o que eu fosse pedir para ela fazer fosse mais rápido e mais assertivo do que eu mesmo ir lá e fazer, sabe? É diferente no iPhone, né? Que ele tá longe, você pergunta alguma coisa ali, ela vai fazer, mas no caso, no computador eu tenho que acionar ela primeiro, então, sério, não sei se faz muito sentido aí para muita gente. Eu sei que tem gente que é viciado, usa bastante. Vou digitar a minha senha, reiniciamos, e eu reiniciei aqui, eu até quero mostrar de novo o OpenCore para você ver que realmente não precisa aplicar os patches. Vou trazer a minha imagem aqui para o outro lado, para poder abrir. Olha lá, ó, post install root path, tudo certinho, tá? Então é interessante depois que você formatar, quem estiver fazendo, mesmo que for outra versão do macOS, e mesmo que num primeiro momento não apareça, conecta no Wi-Fi, como eu fiz, reinicia e volta aqui para ver se está tudo certo. Porque daí se tiver alguma coisa para fazer download com o Wi-Fi conectado, ele vai fazer. É que no nosso caso é só isso mesmo, tá? O Big Sur, ele é bem compatível aí com os Macs, que são compatíveis também nativamente com o Catalina. Então fez exatamente aqui o que eu queria que acontecesse. E para muita gente aí, né, muita gente que está formatando com o Big Sur, o que que a pessoa quer fazer? Por que que a pessoa está formatando? Ela quer fazer isso aqui, ó. Vou mostrar para você que funciona. Ó, a pessoa quer fazer isso aqui. Olha lá, ó. Fazer o download, vamos ver se funciona. Permitir, eu acho que funciona. Vamos terminar de fazer o download lá, porque tem muita gente que vai sair do Catalina para o Big Sur para fazer o download do Chrome, porque precisa do macOS 11. No Catalina não tem mais o que fazer. Terminou de formatar. Vou abrir por aqui mesmo, tá? Nem precisa muita coisa não. Ou, se você quiser ir lá na pasta de downloads, executar também, tudo certo. Arrastei aqui para dentro, tá copiando ali. O Big Sur, você pode ver que tudo que eu faço aqui, ele tá bem rápido. É quase que nativo, tá bom? E olha que eu ainda tô utilizando aqui para capturar a imagem com uma placa de vídeo, o que já afeta o desempenho, né? Porque eu tô espelhando aqui para poder fazer a live. Mas para quem vai utilizar, vai ser mais rápido ainda do que você tá vendo aqui no vídeo. Abri aqui no Launchpad. Essa primeira vez que ele abre aqui demora um pouquinho mesmo, porque ele tá verificando, né? Depois não vai ser assim, não. Aplicativo baixado da internet, se eu quero abrir. Aqui, se você vai manter como padrão ou não, né? Cada um escolhe aí. Eu, por enquanto, não vou deixar como padrão. Vou iniciar o Google e também não vou fazer login. Mas aí, ó, tudo funcionando. Tudo belezinha. Aqui as notificações, se você quiser permitir, já pode permitir também. Tudo funcionando como deve ser. Se eu fechar agora e abrir de novo, ele não vai pedir essas configurações mais. Pelo menos não deveria pedir. Ó. Exatamente, ó, tá tudo certo aqui agora. Já pode começar a utilizar. Então, se você formatou aí com o Big Sur para poder instalar o Google Chrome ou outro aplicativo que requer o macOS 11, o macOS 11 é o Big Sur, que é exatamente o que a gente fez aqui. Tá tudo certo, é exatamente dessa forma aqui que você tem que fazer. Chegamos ao final dessa live. Eu agradeço a todo mundo que participou, especialmente o pessoal que deixou comentário, que deixou dúvida, interagiu. Isso aqui é muito legal. Eu pretendo fazer outras lives para a gente interagir mais, poder tirar a dúvida ao vivo, poder conversar um pouquinho com vocês também. Essa live vai ficar gravada e depois eu vou soltar uma reedição desse mesmo conteúdo, cortando essa parte onde a gente tem que esperar para ficar formatando, né? Porque talvez para quem vai assistir a gravação depois é chato ficar ter que esperando essa parte. Infelizmente na live não tem como mudar isso. Mas aí depois eu solto uma reedição
só com as partes. Herbert aqui participou ativamente da live aí, muito obrigado. Herbert, forte abraço. E, de novo, tenta formatar lá o seu Mac, porque ele é compatível, tá? Eu tô sendo chato porque eu quero que você realmente consiga e tenha sucesso, mas ele é compatível sim. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que participou. Um forte abraço e até a próxima live, que a próxima vai ser com o macOS Monterey, tá bom? Então a gente vai seguir aí a nossa escadinha. Fica esperto na comunidade do canal, que lá eu vou postar a data e horário tudo certinho pra gente continuar com essa série de lives. Obrigado mais uma vez, um forte abraço, bons estudos e continue aprendendo.